Nossos ancestrais não tinham gesso, nem antibióticos, nem raio-x. Como é que um caçador com o fêmur despedaçado voltava a andar? Porque há milhares de anos alguém ficou para ajudá-lo. Sem hospitais, sem analgésicos numa prateleira. E ainda assim, quando os cientistas desenterram esqueletos antigos, continuam a encontrar a mesma coisa estranha, vezes sem conta. Ossos que se partiram, ossos que se curaram, ossos caminhando por aí décadas depois de uma lesão que deveria ter acabado com tudo. Vamos com calma e definir do que estamos realmente falando. Um osso quebrado na pré-história não era nada raro. Fazia parte, basicamente, da descrição do trabalho. Imagine que você é um humano antigo perseguindo animais maiores que você. Subir em árvores, arremessar lanças, cair de coisas, levar coitadas, ser chifrado, ser pisoteado por presas pesadas. A sua vida inteira é o que os antropólogos chamam de estratégia de superpredador. Perseguir presas que podem destruí-lo por completo. E as coisas davam errado o tempo todo. Estudos mostram que os esqueletos dos neandertais apresentam padrões de lesões iguais aos dos peões de rodeio modernos. Mesmos tipos de fraturas, mesmas regiões do corpo, cabeça, pescoço, costelas, braços, porque enfrentavam grandes mamíferos para sobreviver. Os corpos dos nossos ancestrais eram, num sentido bem real, desgastados pela própria coragem ao longo dos anos. Mas tem uma coisa: os cientistas leem ossos como diários. Uma fratura recente não se parece em nada com uma antiga já cicatrizada. Se a pessoa morreu em consequência do ferimento, as bordas estão afiadas, limpas, sem qualquer remodelação no momento da morte. Se sobreviveram, o remodelamento ósseo entra em ação. Novo tecido cresce, a linha da fratura se suaviza e a forma muda para sempre. Então, quando os pesquisadores retiram um esqueleto do solo, eles conseguem dizer se aquela pessoa saiu andando ou não. E o que eles continuam descobrindo repetidamente é que as pessoas foram embora. Um esqueleto reescreveu tudo o que sabíamos. O nome dele é Shanidar I. Um neandertal encontrado numa caverna no que hoje é o norte do Iraque, com ferimentos catastróficos. Um golpe devastador no lado esquerdo do crânio, provavelmente deixando-o cego. Um braço direito atrofiado, praticamente inútil. Lesões na parte inferior da perna. Um osso do ouvido sugere surdez parcial. No papel, este homem deveria ter morrido numa vala. Ele não morreu. Viveu por muitos anos depois, possivelmente décadas. Seus ferimentos cicatrizaram, seu corpo se adaptou. Alguém estava cuidando dele. Alguém lhe trouxe comida, o manteve aquecido, tolerou que ele não pudesse mais carregar seu próprio peso na tribo. A compaixão é mais antiga que a agricultura, mais antiga que a escrita, mais antiga que as cidades. Está enraizada no que somos como seres humanos. E o Shanidar I não é um caso isolado. Esqueletos semelhantes continuam aparecendo no registro antigo em muitos sítios diferentes. Indivíduos idosos sem dentes que, de alguma forma, continuavam se alimentando. Caçadores feridos que continuavam sendo sustentados pelo seu povo. Os mortos eram enterrados, às vezes com flores, às vezes com ferramentas. Nossos ancestrais eram mais gentis do que costumamos imaginar. Mas como exatamente eles consertavam um osso quebrado? Vamos falar sobre a mecânica da medicina antiga e dos primeiros socorros pré-históricos. Se você quebrar a perna no meio do mato, sem nada por perto, o que você faz? Encontre um graveto reto. Você encontra algo para amarrar. Você imobiliza o membro. Parabéns, você acabou de inventar a tala a partir do nada. Foi basicamente isso que os humanos antigos fizeram. Talas de madeira, talas de casca de árvore, envoltas em pele de animal ou fibra vegetal. Às vezes preenchidas com lama ou argila que endurecia, formando uma espécie de gesso primitivo. Primeiros socorros pré-históricos, mais antigos do que qualquer hospital. Sabemos disso porque ossos imobilizados com talas mostram um padrão de cicatrização específico. O osso se alinha de forma mais reta, os ângulos ficam mais precisos.
Deixado por conta própria, uma fratura sarava no ângulo que a gravidade escolhesse. Alinhada e imobilizada, parecia quase moderna. Os arqueólogos até encontraram as próprias talas, preservadas em cavernas secas ou pântanos, ainda enroladas ao redor da perna. Existe outro truque que seu corpo já conhece, quer você perceba ou não. A tração alinha o membro. Segure firme ali, e os músculos param de puxar os fragmentos ósseos para fora do lugar. Os curandeiros antigos descobriram isso. Duas pessoas, uma segurando o ombro, outra puxando o tornozelo. Às vezes, o peso do corpo pendurando-os num galho. Bruto, eficaz. Funcionava, porque a remodelação óssea faz o verdadeiro trabalho de qualquer forma, se você mantiver as peças bem próximas. Aqui está uma reviravolta silenciosa que a maioria das pessoas nunca considera. A seleção natural não favoreceu apenas os fortes, favoreceu os curadores. Se o seu corpo conseguisse soldar um fêmur quebrado em 6 semanas, você sobrevivia, se reproduzia e passava esses genes adiante. Ao longo de centenas de milhares de anos, os seres humanos se tornaram extraordinariamente bons em se curar. Somos descendentes de campeões da recuperação. Então os arqueólogos encontraram algo mais estranho. Em 2022, uma equipe numa caverna de Bornéu anunciou uma descoberta que deixou as pessoas atônitas. Um esqueleto de uma pessoa jovem, datado de cerca de 31 mil anos atrás, com a perna esquerda inferior removida cirurgicamente. Não foi arrancada por um animal. Não foi estilhaçada num acidente. Foi cortada, de forma limpa, logo abaixo do joelho. E o osso havia cicatrizado. O menino viveu, segundo algumas estimativas, mais 6 a 9 anos após a operação. Há 31 mil anos, no Sudeste Asiático, alguém amputou a perna de uma criança pequena. E a criança realmente sobreviveu. O que sugere um conhecimento real de anatomia. Saber exatamente onde cortar sem atingir uma artéria importante e morrer sangrando. Além do controle da dor, porque simplesmente não dá para amputar um paciente que grita e se debate sem algo para amenizar a sensação primeiro. Além de alguma prática antisséptica, porque a infecção não matou esta criança, o que teria sido o desfecho padrão naquela época? Alguém claramente sabia o que estava fazendo, e este não é o único vestígio sobrevivente de cirurgia pré-histórica antiga. Existe a trepanação, a prática de perfurar ou raspar lentamente um buraco diretamente no crânio de uma pessoa viva. Parece loucura, parece fatal. Só que cientistas encontraram dezenas de crânios trepanados pela Europa, Ásia e América do Sul. Um número chocante deles apresenta osso cicatrizado ao redor do buraco, o que significa que o paciente sobreviveu, às vezes por anos. Às vezes com vários furos perfurados em pontos diferentes no mesmo crânio. Ninguém sabe exatamente por que faziam isso. Talvez para aliviar a pressão de uma lesão grave na cabeça. Talvez por motivos totalmente espirituais. Talvez, sinceramente, os dois ao mesmo tempo. Mas a cirurgia pré-histórica era real, aconteceu repetidamente e as taxas de sobrevivência eram muito mais altas do que qualquer um poderia prever. Nossos ancestrais não estavam tateando no escuro. Eles estavam, à sua própria maneira silenciosa, praticando verdadeira medicina. E os analgésicos que eles usavam? Você reconheceria alguns deles até hoje. Casca de salgueiro, por exemplo, um clássico. Mastigue-a, ferva ou faça um chá quente com ela. A casca contém um composto chamado salicina. Seu corpo converte essa salicina em ácido salicílico, que é essencialmente o composto ativo encontrado na aspirina moderna. Os humanos antigos, em vários continentes separados, descobriram isso de forma completamente independente. Quebrou o braço? Mastigue um pouco de casca de salgueiro. A dor diminui. Não desaparece por completo, mas fica controlável o suficiente. Isso não é folclore, é farmacologia real, eficaz e útil.
Tudo isso descoberto milhares de anos antes de a química sequer existir como disciplina científica formal em qualquer lugar da Terra. Tem mais. A papoula do ópio era cultivada no Mediterrâneo há pelo menos 6.000 anos, provavelmente até antes. Meimendro, mandrágora, cannabis, várias solanáceas, todas aparecendo em antigos sítios funerários, em pedras de moer, em resíduos de cerâmica. Algumas plantas te deixam inconsciente, outras aliviam a dor por horas. Algumas te matam se a dose estiver errada. Os humanos antigos aprenderam a diferença do jeito difícil, observando, lembrando e passando o conhecimento de uma geração para a próxima. Aqui está um detalhe que ainda me impressiona demais. Cientistas encontraram placa dentária no esqueleto de Neandertal na Espanha. Dentro dessa placa endurecida, eles identificaram vestígios de álamo, que contém ácido salicílico, o mesmo analgésico presente na casca do salgueiro. Aquele Neandertal tinha um abscesso dentário. Ele automedicava-se com casca de árvore. 50.000 anos atrás, antes da escrita, antes da agricultura, antes dos assentamentos permanentes, alguém já mastigava cascas de árvore para fazer a dor na boca parar. A consciência que o corpo tem das próprias necessidades é muito mais antiga do que imaginamos. A maioria das fraturas se curava sem nenhum médico. Veja o que acontece com o osso quebrado. Alinhe, mantenha imóvel, evite infecção. O corpo se cura sozinho. O tecido ósseo é uma das poucas coisas no corpo humano que se regenera completamente por conta própria. Um novo osso cresce sobre a fratura, formando um caroço, um calo, que lentamente se remodela em osso normal ao longo de meses. Você não precisa de um especialista, você só precisa de tempo, paciência e um corpo que ainda se lembra de como se curar. E é aí que aparece o verdadeiro traço ancestral de sobrevivência: tempo. A cicatrização leva no mínimo de 6 a 8 semanas. Para uma fratura limpa num adulto jovem e saudável. Durante essas semanas, com uma lesão na perna, não se pode caçar. Você não consegue coletar comida, não consegue fugir de nada que queira te devorar. Você é, em termos evolutivos, um fardo. O que significa que outra pessoa precisa te alimentar. Alguém te traz água, alguém mantém o fogo aceso, alguém protege você durante a noite. Numa pequena tribo de 20 ou 30 pessoas, esse é um custo seriamente pesado. Cada caloria dada ao ferido é uma caloria que não vai para um caçador, uma criança ou uma mãe grávida. E ainda assim, o grupo conseguiu, vezes e vezes. Em todas as populações humanas antigas que já escavamos cuidadosamente, isso não é pouca coisa. Essa é, sem dúvida, a única característica que realmente tornou a nossa espécie humana. Não foram as ferramentas, nem o fogo, nem mesmo a linguagem, mas sim a disposição de investir recursos em alguém que talvez nunca retribua. Consciência mútua da nossa dependência. O reconhecimento de que hoje é ele, mas amanhã pode muito bem ser você. O cuidado, em outras palavras, é a verdadeira tecnologia de sobrevivência. É a razão real pela qual a nossa espécie ainda está aqui. Você pode ver isso nos padrões de comportamento em grupo preservados em acampamentos antigos. Ossos de feridos encontrados perto de fogueiras, perto das áreas de dormir, próximo ao centro do espaço de convivência do grupo. Não empurrados para as margens, não abandonados, mantidos por perto. Mantidos aquecidos, alimentados com comida amolecida quando não conseguiam mastigar direito. Alguns foram enterrados com cuidado depois, às vezes com oferendas funerárias, às vezes com sinais de cerimônia. Mas os ossos também registram os momentos em que o cuidado falhou, porque nem sempre era gentil, nem todo grupo antigo era um cartão de felicitações. Alguns esqueletos também contam histórias mais sombrias. Ossos que sararam mal, tortos e encurtados, deixando a pessoa mancando pelo resto da vida. Outros mostram sinais de infecção profunda. A infecção se espalhava por todo o corpo, lenta e dolorosa, até matá-los. Fraturas eram sobreviváveis, infecções, muitas vezes, não.
Num mundo sem antibióticos, uma lasca de osso perfurando a pele era muitas vezes uma sentença de morte. E os restos de alguns indivíduos sugerem algo pior: abandono. Esqueletos encontrados sozinhos, longe das áreas do grupo principal. Ferimentos sem qualquer sinal de tratamento. Marcadores de estresse nutricional indicam que estavam passando fome severa antes de finalmente morrerem. Nem toda tribo podia se dar ao luxo da compaixão. Às vezes a escolha era manter esta pessoa viva ou deixar as crianças comerem. Os humanos antigos enfrentavam decisões que nós, no nosso mundo de supermercados e hospitais, mal conseguimos imaginar. Há também evidências de violência. Ossos com marcas de corte. Ossos com fraturas no crânio que vieram claramente da arma de outro ser humano, há milhares de anos. A vida pré-histórica podia ser terna e brutal, às vezes dentro da mesma comunidade. A sobrevivência nunca era verdadeiramente garantida. O cuidado era uma escolha, não algo automático. Isso torna os casos em que houve cuidado ainda mais significativos. Alguém decidiu ativamente gastar energia para salvar outra pessoa, quando o caminho mais fácil era deixá-la partir. Então, o que tudo isso realmente significa para nós hoje? Acontece que a nossa história não termina por aqui. Dê um passo atrás. Cada elemento da medicina óssea moderna já existia de alguma forma pré-histórica há muito tempo. A tala, a imobilização, o controle da dor, o apoio da comunidade durante a recuperação, tudo isso ancestral. Não inventamos essas coisas. Nós as refinamos, colocamos em hospitais e demos a elas nomes em latim. Nós os cobrimos com apólices de seguro. Mas os instintos por trás de todo esse cuidado são genuinamente ancestrais. O seu corpo ainda cura da maneira pré-histórica. Quebre o braço amanhã e a bioquímica não mudou em nada. É idêntica à mesma bioquímica que uniu o braço despedaçado de Shanidar I há 40 mil anos. A cascata química da inflamação, a formação do calo ósseo, a remodelação, nada disso mudou na nossa espécie. O que mudou é que deixamos de morrer de infecções e complicações em torno do ferimento e não do ferimento em si. E os compostos vegetais ainda estão conosco hoje. Aspirina, morfina, atropina, escopolamina, todas descobertas antigas. Elas remontam diretamente ao salgueiro, à papoula, à mandrágora e ao meimendro. A indústria farmacêutica não descobriu a maioria dessas moléculas, isolou-os, padronizou-os e colocou-os em comprimidos. Na verdade, os antigos humanos os descobriram todos primeiro. Através de gerações de experimentação cuidadosa e perigosa, eles mapearam quais plantas curavam e quais silenciosamente matavam. Todo analgésico que você toma hoje é, em essência, uma mensagem escrita por alguém que viveu há milhares de anos. Não escrita em palavras, mas em comportamento, a silenciosa instrução ancestral de que esta planta em particular ajuda. E a compaixão, o cuidado, a disposição de alimentar o caçador ferido, isso também é uma tecnologia ancestral. Não é fraqueza, não é sentimentalismo. É uma das estratégias de sobrevivência mais difíceis de conquistar em todo o nosso repertório. Refinado ao longo de centenas de milhares de anos de tentativa, perda e escolha. Você herdou os genes dos sobreviventes, o que significa, estatisticamente falando, que você também herdou os genes daqueles que cuidaram desses sobreviventes. Ambas as qualidades, a resiliência e a compaixão, estão entrelaçadas permanentemente dentro de você neste exato momento. Essa é a lição silenciosa de cada osso antigo cicatrizado. Alguém, em algum momento, decidiu que aquela pessoa valia a pena ser mantida viva. Essa decisão, repetida milhões de vezes ao longo das eras, é grande parte do motivo pelo qual os humanos ainda estão aqui. Não porque éramos os mais fortes ou os mais rápidos, mas porque ficamos juntos quando as coisas deram errado. Uma última pergunta antes de você ir. Se os humanos antigos lidavam com ossos quebrados usando talas, analgésicos, cirurgia e apoio, o que você acha que elas faziam durante o parto?
Esse é um momento ainda mais crítico, sem hospitais, sem anestesia, sem obstetras. E mesmo assim, aqui estamos todos nós. Alguém descobriu como fazer. Quer essa história? Inscreva-se, é a próxima. Mais sobre corpos antigos, mentes antigas e como nossos ancestrais